E aí eu tô tentando fazer, tô com um monte de cabeça aqui, né, pra fazer, tô tentando fazer uma outra modelagem. E como achar o meu estilo dentro disso, né? Semana passada, minha filha recebeu um pedido de um casal de raposas de noivinhos para um casamento. Eram umas amigas dela que queriam que ela fizesse um casalzinho para dar de presente, né, pra colega que ia casar. E aí eu falei pra ela, passa pra mim, né, porque já que ela não podia fazer, e eu já tô acostumada a fazer raposa, né, pois eu já até ensinei aqui no YouTube as minhas raposinhas. E eu falei pra ela, deve ser fácil, né, pode passar pra mim. E quando eu vi a referência do modelo que essa cliente queria, eu já não podia recusar, né, porque era o encaminhamento da minha filha e já estava bem em cima da hora. E eu pensei, ai, o que eu vou fazer? Tudo bem. É difícil, fora da minha modelagem, eu não costumo trabalhar com noivos, né, eu gosto mais das festas infantis. E acabei aceitando. Só que aquilo ficou na minha cabeça, ai meu Deus, é tão difícil, como é que eu vou fazer? E quando eu comecei a fazer, comecei a esculpir no biscuit, não dava certo, e eu falei, vou fazer do meu jeito. E acabou que eu copiei. Copiei a peça do jeitinho que ela era e fiz igualzinha. E ai, sabe assim, uma dorzinha no coração, porque eu sei que isso não é bem o certo. Eu tive uma frase que eu recebi num e-mail de uma cliente minha que eu não podia fazer o pedido dela, então ela procurou outra artesã que na época era bem concorrida, bem famosa, e essa artesã disse para essa minha cliente que aquela lá só copia. Tipo, aquela lá não tem valor nenhum, sabe? Aquela lá só fica, não tem o estilo dela, ela copia dos outros, inclusive dela mesma, né? Porque eu copiava muito realmente. Eu comecei copiando, quando eu me apaixonei pelo biscuit, eu ficava horas e horas e horas e horas vendo, e cada vez que eu via uma peça eu me apaixonava cada vez mais. Né? Então foi por isso que eu comecei a fazer o biscuit também, por causa, né, da festa do meu filho e tudo. Enfim, né, foram várias situações que me levaram a trabalhar com biscuit. Mas o começo, né, de tudo foi a paixão, foi aquele meu Deus, que delicado, será que eu vou conseguir? Será que eu vou fazer? Será que vai dar certo? Parece tão fácil, né? E comecei a fazer. Né? E quando a gente começa a fazer, a primeira peça que eu fiz foi de um passo a passo de uma revista. Eu copiei aquele passo a passo, né? A gente tem que seguir direitinho. Com o passar do tempo, fui recebendo pedido. Cada pedido que eu recebia era referência de uma outra artesã, porque eu não tinha uma cartela de amostras, eu não tinha trabalho suficiente para a cliente vir lá escolher do meu trabalho. Então, muitos dos e-mails que eu recebi durante 2, 3, 4 anos de trabalho foram de referências de outra artesã. Né? Então, ela falava assim, eu quero um pirata igual a esse, eu quero um palhaço igual a esse, eu quero uma chapeuzinha mais ou menos essa. Ou pegava os desenhos, né, das artes digitais e falava, olha, eu vou usar essa arte, eu quero que você faça um biscuit desse jeito, usando essas cores nesse modelo. E aí, com o tempo, fui começando a ver o que eu mais gostava dentro do biscuit, da modelagem, e o que eu mais fazia certo, porque o que mais dá gosto na artesã é a gente receber um elogio e a gente saber que está no caminho certo. Quanto mais a gente acerta, mais a gente quer acertar. Então, eu comecei a fazer peças que davam certo para mim. Né, as peças de bolinha, de modelagem mais fácil, porque eu recebia
Também muitos pedidos diferentes eu tinha que criar, era muito difícil, às vezes não saía dentro da minha cabeça, tava lá, sabe? Eu sabia como fazer, mas não conseguia reproduzir com uma mão, não tinha técnica suficiente para transformar aquilo numa modelagem legal. Então eu acabei me acostumando desse jeitinho que deu certo e eu investi nisso, né? Do que estava dando certo para mim. E eu vendia as peças que davam retorno, né? Eu procurava fazer as peças que tinha muita procura. Então, se uma artesã estava vendendo bastante, tinha agenda cheia e ela não podia atender muitas clientes, eu falava assim, eu vou fazer igual, porque daí essas clientes que ela não consegue atender, eu vou atender, né? Então foi assim que eu comecei a ter a agenda cheia. Eu comecei a fazer pedidos de clientes que estavam precisando daqueles produtos que já não tinham, que tinham grande demanda e que a artesã não conseguia atender mais. Como eu consegui ter um estilo meu? Eu coloquei dentro dessa cópia, né, que eu fazia, dessa reprodução que eu fazia, eu colocava sempre um detalhe meu. Então, era uma mãozinha minha, era um vestidinho que eu fazia do meu jeito, era o olhinho que eu gostava, esse olhinho que eu comecei a adaptar e de tanto fazer, eu comecei a ter o meu próprio estilo de olhinho. Avião. E é um tipo de tirar foto, é um estilo da minha apresentação, do meu trabalho, né, que vai trazendo um estilo próprio, que vai despertando nas pessoas aquele olhar e falar assim, nossa, aquela peça é da Viviane. Não precisa colocar nome, não precisa, a pessoa pode recortar e falar assim, não, essa peça é dela. Como que eu consegui isso, né? Copiando. E aprendendo cada vez mais com uma, com duas, com três, com 20 pessoas diferentes. Quando eu fiz o curso do meu combo de colecionador, né, do meu curso de biscuit, a minha ideia principal era que a pessoa, quando comprasse o combo, aprendesse com muitas pessoas, aprendesse a mesma peça de várias maneiras e que olhando cada pessoa trabalhar, cada artesã de sucesso trabalhar, percebesse que ela também seria capaz de fazer aquilo e transformasse sua peça numa peça especial, uma peça única, né? Que conseguisse ter o seu próprio estilo. Com várias modelagens, você vai meio que misturando, né, todas as coisas dentro da sua cabeça e acaba deixando de copiar. E começa a fazer o teu próprio estilo. É um olhinho, é um cabelo, é um jeito de tirar foto, é um pezinho diferente, são as suas medidas, são as suas proporções, sabe? É a sua boca dentro do teu personagem, é aquele estilo teu que você vai começando a deixar de copiar. Então você já tem muitas referências e quando você vai fazer a sua peça, já tá ali. Sabe, você deixa fluir. Você acaba... Eu tinha muitas referências de outras artesãs no meu mural. Então, quando eu recebia pedido, eu imprimia várias vezes personagens, né? Várias peças iguais, por exemplo, a Branca de Neve. Então eu ia lá no Google, digitava Branca de Neve de biscuit e imprimia umas 4, 5 e eu olhava o que eu queria de uma, o que eu queria de outra e ia montando a minha. Com o passar do tempo, fui adaptando para o meu trabalho. Eu gosto muito desse livro, Roube com um Artista, do Austin Kleon. Eu até ofereci, né, na época do combo, eu ofereci ele e fui até um pouco criticada, porque a parte que eu mais gosto, tá? Eu vou ler pra vocês. Comece copiando. Ninguém nasce com um estilo ou uma voz. Não saímos do útero sabendo quem somos. No começo, aprendemos fingindo que somos nossos heróis. Aprendemos copiando. Comece copiando o que você ama. Copie, 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 copie. Ao final da cópia, você encontrará a si mesmo. Daí ele fala aqui, né, que
a gente está falando de prática, não de plágio. Plágio é tentar fazer o trabalho de outro passar por seu. Copiar é engenharia reversa. É como um mecânico removendo partes de um carro para ver como ele funciona. Então ele fala aqui que até os Beatles começaram como uma banda cover, né? Que o Paul McCartney falou que ele imitou um artista lá, e no fim todo mundo faz isso, né? Então, até aqui diz que a mão humana é incapaz de fazer uma cópia perfeita. Por mais que a gente copie, não vai sair do mesmo jeito. Por mais que a gente copie, a gente vai colocar um pouco da gente lá. E de tanta gente copiar, a gente vai necessitando colocar a nossa essência lá. O que eu falo? Muita gente vem me perguntar, me procurar e falar assim: ai, Vivi, eu não tô vendendo. O que eu faço para ter meu estilo? O que eu faço para vender mais? E eu vou olhar, são reproduções de aulas, são reproduções de moldes, são reproduções de peças que vendem, mas do mesmo jeito. Todo mundo fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, as pessoas vão procurar preço. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer a nossa essência, a gente quer o nosso diferencial. Como ter nosso diferencial? Fazendo diferente, fazendo você do seu jeito. Claro que no começo a gente vai copiar as peças das aulas, a gente vai ter uma referência para a gente olhar e a gente tentar reproduzir. É prática, 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 mas chega uma hora que a gente fala: cansei de ter a outra pessoa na minha foto, eu quero eu lá, sabe? Eu quero que as pessoas reconheçam meu trabalho como eu sou, e daí começa a mágica acontecer. Quando a gente começa a ter a nossa essência dentro do nosso trabalho, a gente começa a ter sucesso. Muitas das colegas que fizeram, né, o meu curso só conseguiram ter sucesso quando começaram a ter a sua essência dentro do trabalho. Como que a gente faz isso? Trabalhando, trabalhando, trabalhando. Não é só copiando, 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 mas cada vez que você copia, você está trabalhando, você está exercitando. Quando eu larguei o biscuit e fui aprender o feltro, né, a costura é muito interessante porque a gente copia os moldes que já estão ali. E por mais que a gente copie os moldes e costure do nosso, né, do jeito que a professora explica, nunca sai igual. Sai do nosso jeito. Eu já comecei a fazer ali as peças de feltro, já tinha a minha cara, já tinha o meu jeito, já tinha o meu fundo, né, de foto. E depois, quando eu voltei de novo com o biscuit, eu fiquei pensando o que eu mais gosto na modelagem, o que mais me atraiu, o que foi que me atraiu no começo, né? Por que eu tô fazendo biscuit? Então, foram os olhos bem desenhados, foi a delicadeza que eu gosto nas peças, foi a simplicidade, né? Eu gosto de trabalhar com as festas infantis, eu gosto muito de trabalhar com criança, né? Vocês já sabem que eu trabalhei 14 anos como professora do ensino fundamental, então eu gosto disso, esse é o meu mundo. Eu não vou trabalhar lá, muita gente falou assim, trabalha com personagens de jogos, né, que dá muito dinheiro, tem muita gente que gosta, né, muito colecionador que gosta de jogos, então trabalhar com os heróis ou trabalhar com personagens de filmes, né, mas não é o que eu gosto. Essa parte mais nerd dá bastante dinheiro, claro, mas você vai ter que saber modelar muito bem, vai ter que saber proporção muito bem, vai ter que saber muitas cores, então tem que gostar muito para isso dar certo. E aí, pensando nisso tudo, já quem viu, né, os meus vídeos antigos que eu coloquei aí das minhas aulas ao vivo, eu já tinha falado em 2015 que eu ia parar com as lembrancinhas e ia deixar um vácuo. Quando eu parei, né, realmente com o meu biscuit, as minhas clientes ainda me procuravam muito. Depois com o feltro ainda tinha muita procura. Quando eu voltei, a minha agenda encheu de novo. Só que agora eu fiquei pensando o que eu vou fazer. Eu preciso dar esse passo, sabe? De fazer algo diferente. E o medo, né, eu tô acostumada a trabalhar com essa modelagem que tá fácil pra mim, né, eu já tenho meu estilo.
E se eu vou dar um passo além, como é que eu vou achar o meu estilo agora? O que eu vou fazer? Então, é sempre prática, né? As raposinhas ficaram iguaizinhas. A da moça que faz. Ela é uma moça lá de fora, né? Eu acho que é dos Estados Unidos, não sei aonde direito é que ela mora. Mas eu já não sirvo pra fazer isso. Eu gosto de ter o meu estilo. E aí eu tô tentando fazer, tô com um monte de cabeça aqui, né, pra fazer. Tô tentando fazer uma outra modelagem. E como achar o meu estilo dentro disso, né? Eu acho que eu só vou conseguir fazendo. E trabalhando e me frustrando, porque a gente acaba ficando chateada porque as coisas estão aqui na cabeça e não saem direito ali, né? Do jeito que a gente quer. Mas a prática é a melhor amiga da gente. E a gente não pode desistir. Tem que treinar, tem que passar essa parte de frustração e insistir. Porque é isso que vai trazer pra gente o retorno que a gente tanto precisa. O investimento, né, que a gente precisa ter. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa e torcer porque meu novo trabalho aqui dê certo. Espero vocês numa próxima conversa.